Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a série sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, nós vamos falar de forma resumida sobre o ministro Luiz Roberto Barroso. Nasceu em 1958, no estado do Rio de Janeiro, e ingressou na advocacia pública, em primeiro lugar, em 1980. Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito, e, na cadeira de Direito Constitucional, que era do professor Afonso Arinos. Além disso, ele é sócio de um grande escritório. Deixa eu explicar. Nos outros estados, o procurador, os advogados públicos não podem advogar, mas no Rio de Janeiro eles conseguem tempo e amparo na legislação estadual para isso. Então ele ficou muito famoso quando defendeu César Battisti, né? Em 1970, que praticou um delito em 1970. Né? Isso aí foi em novembro de 2009, ele conseguiu manter, e ele tinha certeza de que era um inocente. Depois nós vamos ver que o próprio César Battisti confessa que matou 2 pessoas e mandou matar mais 2, quer dizer, era assassino. Essa ideia de que ele é da esquerda, que ele foi bode expiatório, anos depois nós vemos que Sua Excelência, ainda advogado, era parte e por isso teve que defender esta incoerência. Bom, e aí nós continuamos, né? O presidente Lula, no último dia, né, deixaram para o Lula decidir, o Supremo, e o presidente manteve aquela criatura aqui. O ministro Barroso, ele se classifica como um liberal progressista. Faz defesa do aborto, diz que é um direito da mulher e que em pouquíssimos países, né, do mundo há uma criminalização do aborto. Né? Nenhum país desenvolvido do mundo, nenhum, criminaliza o aborto. O aborto é uma coisa indesejável. O Estado deve se empenhar para evitar que ele aconteça. O Estado deve se empenhar para dar contraceptivos para as mulheres, dar educação sexual e amparar a mulher que deseja ter filho. Nenhum país, nem Estados Unidos, nem França, nem Alemanha, nem os mais católicos, nem a Itália, nem a Espanha, nem Portugal. Portanto, é um atraso, é uma política pública atrasada e perversa. Respeitado o direito de qualquer pessoa que, por motivo religioso, seja contrário e se manifeste contrariamente. Esse é um direito e pode pregar para que não se faça. Agora, criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Nós precisamos derrotar isso. Sobre o voto apenas eletrônico, só tem Brasil, Butão e Bangladesh. Isso ele não se importa, mas com o aborto ele defende. Como ele é um defensor dos direitos humanos e diz isso, eu queria colocar aqui, ler para o meu amigo, minha amiga, que assim como uma boa parte da esquerda usa a norma dos direitos humanos, os seus princípios principalmente, para defender os seus argumentos nos artigos que lhe interessam. Por exemplo, artigo 4º, Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito que se respeite a sua vida. Ficando esse direito, deve esse direito ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Quem defende direitos humanos deve defender a vida. Além disso, meu amigo, minha amiga, nós vamos falar um dia específico, a norma civil brasileira, ela garante direito ao nasciturno, ou seja, antes de nascer, que está ainda no ventre. Então não é só o direito da mulher, porque tem do avô de deixar a herança. O Código Civil, a legislação civil, ela precede a penal em relação à criminalização. Então,
E eu até entendo, ele tem o direito de pensar isso, só não pode o Supremo legislar. Data máxima vênia. Mas vamos continuar, sempre com muito respeito. Então, ele, falando agora sobre sua atuação, ele entrou no Supremo Tribunal Federal em 2013, foi nomeado pela presidente Dilma e já abordava e dava aula, sustentava ser contra o mensalão. Deveria se colocar como impedido. E não, julgou. E fez um discurso maravilhoso, elogiando José Genuíno, dizendo que ele lutou pela democracia. Vamos ver o que o coronel Lício fala do Exército Brasileiro, fala sobre José Genuíno. Que o grupo do Genuíno prendeu o filho do Antônio Pereira, aquele senhor humilde, morava nos confins da Picada, de Pará da Lama, a 100 quilômetros de São Geraldo. O filho dele, um garoto de 17 anos, que eu não queria levar como guia, porque eu me lembrei ao olhar do rapaz, o meu filho, da mesma idade. Então eu disse para o João, não quero levar o seu filho, porque eu sabia das implicações, ou já desconfiava. O pobre coitado do rapaz nos seguiu durante uma manhã, de 6 da manhã ou 5 da manhã até meio-dia, quando nós encontramos os três aguardando para almoçar. Foi bem, esse rapaz, depois que nós nos retiramos, os amigos, os companheiros do José Genuíno, pegaram o rapaz, esquartejaram. Genuíno, aquele rapaz, foi esquartejado. Toda Xambioá sabe disso. Todos os moradores de Xambioá sabem da vida do pobre coitado do Antônio Pereira, pai do João Pereira. E vocês nunca tiveram a coragem de pedir pelo menos uma desculpa de terem esquartejado o rapaz. Cortaram primeiro uma orelha na frente da família, no pátio da casa do Antônio Pereira. Bom, meu amigo, em 1972, a região do Araguaia é uma região amazônica, não fica na Amazônia, mas naquela floresta, né? Aquela parte toda, Pará, Tocantins e Maranhão, que ficam à margem do rio Araguaia. E aí, um cabo morreu e 2 sargentos. O José Genuíno, que era um guerrilheiro chamado de Geraldo, ele pertencia ao Grupo B da Gameleira. O comandante era o Oswaldão, que era um dos mais perigosos. Então, Sua Excelência tem uma certa amizade ou apreço, não pela democracia. Quem não concordar comigo, eu sugiro, meu amigo, busque o que diz Eduardo Jorge. Se realmente essa guerrilha era pela democracia. Na verdade, lutaram pela ditadura do proletariado. Não foi pela democracia, como Sua Excelência disse. Mas continuando ainda sobre o ministro, por coincidência ou não, em 2016 houve um habeas corpus contra a prisão de várias pessoas na direção de uma clínica de aborto. Eu entendo que ele concorde com o aborto, mas ele não pode decidir contra leis até que termine, até que ela seja alterada. E assim continua as suas. A última foi o envolvimento na questão eleitoral, ou seja, no voto impresso. Houve articulação dele, nós já tratamos disso num outro vídeo, coisa que não cabe a um magistrado, não sou eu que digo isso, a lei 1079 sim fala, que fala sobre impeachment. Eu finalizo com uma frase da deputada Carla Zambelli. Primeiro, respeitando Sua Excelência, sua capacidade intelectual, é um ministro honesto. Nunca houve nenhuma acusação em relação à questão ética. Mas eu acho que ele tem uma vontade muito de mudar as leis. Então eu faço minhas palavras da deputada Carla Zambelli. Excelência, peça demissão e se candidate
a deputado federal ou a senador. Esse talvez seja o caminho. Um forte abraço, fiquem com Deus.